discutir um pouquinho sobre geometria plana, em especial a questão das áreas, semelhanças, relações métricas e trigonométricas, né? E aí, no durante, a gente vai falando um pouquinho aí sobre os elementos. Legal? Então, aqui é a nossa primeira questão de hoje, né? É a questão da prova azul de 2019, questão 147. E aqui, inicialmente, vocês conseguem enxergar uma placa, né, de proibido estacionar. A questão vai estar envolvida aqui, em especial, na área dessa placa. Bom, então vamos fazer aqui uma leitura rápida, e aí agora a gente já vai iniciar destacando os elementos que a gente já for conseguir detectando, né? Então, a administração municipal encomendou a pintura de 10 placas, então isso aqui é uma informação importante, né? 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. Então, você já detecta aí que tem, e dessa placa inicial que vocês estão vendo, né, você vai estar focando na área total dessa placa, e aí o valor desse D é 40 centímetros, né? Então, você tem um círculo de diâmetro 40 centímetros, que tangencia os lados de um retângulo, né? Então, seria mais ou menos aqui o ponto de tangência, né? Então, ele já cita que mais abaixo você tem um retângulo, e o comprimento total da placa, que é esse H aqui, ó, ele é 60 centímetros. Daí, padrão, né? Ele diz para você usar o valor de π como 3,14, mas daí eu acho que é interessante você observar, caso você dê uma olhada nas alternativas, que você tem valores, né, que não estão tão próximos. Então, assim, qual é a malandragem, né? Que a gente já tem que começar a pensar nas malandragens da questão, né? Bom, se o valor de π é 3,14, e você percebe que as alternativas, elas são um pouco distantes umas das outras, né? Por que não você usar π igual a 3, aproximadamente? Então, isso aqui é uma dica, né? Não é que você está fazendo algo extremamente correto, né? Porque o certo é você usar 3,14. Mas, assim, visualiza que se tu usar π igual a 3, tua vida vai ser muito mais tranquila. E fica ligado que no final, quando tu encontrar o resultado, tu vai saber que ele é um pouquinho menor do que deveria, porque o certo era ter usado 3,14. Você usar 3 é uma estratégia para você não precisar ficar fazendo produtos tão longos na resolução do teu problema. Tudo bem? Mas, repito, essa brincadeira aqui é perigosa, né? Ela só é interessante se tu der uma olhadinha aqui nas alternativas, né? E verificar que os valores estão bem afastados uns dos outros. Aí você está liberado para fazer isso. Ok? Então, o que é que nós sabemos, né? Nós sabemos que D vale 40, ele representa o diâmetro do círculo. H vale 60, ele representa a altura da placa toda, né? E aí nós precisamos visualizar dentro aqui da estrutura da placa duas figuras planas, né? Uma delas vocês teriam que é o retângulo, né? E a outra seria o círculo todo, mas como a gente está pensando em cobrir essa placa toda com uma pintura, a gente vai pensar em um retângulo e um meio círculo. E aí nós vamos ter aqui essa imagem. Então, percebe que eu destaquei, né? Eu destaquei novamente os elementos aí em vermelho, né? Que são as palavras-chave, né? Quando você está lendo a questão, você precisa ter o cuidado de destacar logo esses elementos. E aqui tem um detalhe, né? Ele quer, olha só, a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas, né? Que, claro, ele já tinha dito lá desde o início. Então, a figura dada no problema, você precisa dar uma olhada para ela agora com esse novo formato. Lembrando, isso aqui, eu vou me concentrar agora só aqui nesse desenho. Então, isso aqui vale 40, né? Isso representa o diâmetro. Então, se representa o diâmetro que vem dessa ponta a essa ponta, você tem que, essa medida aqui é 20, que é o raio, aqui também é 20, que é o raio.
Essa medida toda que representa a altura da placa é 60, mas aí fica atento, né? Como esse pedaço aqui, esse aqui, ó, é 20, e aqui tudo é 60, vai sobrar aqui na parte azul, essa alturazinha aqui vai ser 40. Vocês concordam, né? Porque se toda a extensão da placa é 60 e essa altura que representa o raio é 20, essa porção aqui vai ser 40. Dessa forma, você vai acabar calculando a área de... Eu vou destacar também aqui o 40, né? Porque se essa altura aqui, se essa parte aqui superior é 40, aqui embaixo também vai ser 40. Só como observação, mas está fácil de visualizar. Então, o que é que você vai ter aqui? Você vai ter o cálculo da área de duas figuras. Você está observando em azul que você tem um quadrado, né? Nosso colega Gleidson já comentou que a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, é importante que você tenha algumas fórmulas no bolso. E essa região em verde vai ser a metade da área de um círculo. Sendo assim, trazendo aqui nossa figura para cá, já um pouco mais preenchida, né? Sendo assim, qual é a ideia para resolver o problema, né? A ideia vai ser você calcular primeiro, aí eu vou calcular, por exemplo, a área do quadrado, né? Então, a área do quadrado, eu vou chamar de área 1. Então, vamos calcular aqui primeiro essa área. Então, essa área 1 vai ser lado ao quadrado, né? Isso aqui é uma fórmula bem decoradinha, que eu acho que não tem muito que a gente discutir, né? Então, como o lado é 40, você vai ter aí 40 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, 1600 centímetros quadrados. Então, isso representa a nossa primeira área. Em verde, você vai ter a área de um semicírculo, né? Que eu vou chamar aqui de área 2. Então, se você tem um semicírculo, você tem a metade da área de um círculo. Como a área de um círculo é πr ao quadrado, a metade vai ser πr ao quadrado sobre 2. Aí vem aquela estratégiazinha, né? Como o valor de π é 3,14, eu vou estar colocando 3, ok? Estou trabalhando aqui com um valor bem mais aproximado para facilitar a minha vida. O valor do raio aqui, né, é 20. Então, você vai ter 20 ao quadrado dividido por 2. 20 ao quadrado é 400, né? 20 ao quadrado é 400. 400 dividido por 2 dá 200. E 200 vezes 3 vai dar 600 centímetros quadrados. Logo, qual vai ser a área da placa, né? A área da placa vai ser 1.600 mais 600. Então, a área da placa vai ser 2.200 centímetros quadrados. Aí, quando você dá uma olhada nas alternativas, né? Quando você dá uma olhada aqui nas alternativas, você fica meio surpreso, porque está tudo um pouco maior do que o que você encontrou. Mas é claro, né? Você esqueceu de um pequeno detalhe. Você não fez a área das 10 placas. Você fez a área só de uma placa. Então, ou você visualiza uma regra de 3, né? Uma placa tem a área 2.200, 10 placas tem a área X. Ou então, seja mais eficiente, né? A área das 10 placas é só multiplicar por 10, que eu não vou perder meu tempo fazendo esse produto, né? Eu simplesmente vou pegar o 2200 e acrescentar mais um zerinho que vem daqui, centímetros quadrados, e aí essa é a resposta da questão. Logo, você vai ter letra B. E por que letra B? Porque você encontrou 22.200. Lembra que a tua resposta de verdade tem que ser um pouquinho maior, porque quando você usou π igual a 3, você não vai achar o resultado exato. Mas aí, se você estiver duvidando do que eu disse, você faz o mesmo problema, e daí onde você tem π, eu usei 3, né? Você coloca 3,14, que você vai usar, vai encontrar certinho o valor correspondente à alternativa. Legal? Mas aqui essa estratégia é bacana porque você evita estar fazendo
cálculos desnecessários, né? E aí você ganha mais tempo. Só fica esperto, tá bom? Morreu Inês, né? Bom, bora lá. A próxima questão, ela é a questão 153 da prova azul do Enem de 2017. Então, vamos usar o mesmo esquemazinho aqui. Então, a manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Nossa, essa informação para resolver a questão não me serve para nada. Caminhão entala em viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros, eu estou de sacanagem, tá? E Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo a... Meu Deus do céu, isso aqui não me serve para nada. Então, assim, de verdade, você leu a questão lá na hora da prova do Enem? Não, tá? Não tem condição de você ficar lendo linha a linha. Isso aqui é uma história muito bonita, né? Na realidade, eu acho que a única coisa que serve aqui é essa parte, né? 3 grandes tubos, mas na realidade eu já estou vendo aqui os 3 tubos, né? Que estão aí em cima do caminhão. Mas se você for ficar parando para ler especificamente tudo isso, né? Você vai perder tempo. Então, eu dei uma vista e de cara eu já percebi que esse início do texto não me interessa. O que é que diz a história? A história diz que o caminhão tentou passar por baixo de uma ponte e ficou entalado. Pronto. Toca para frente. E aí o que é que acontece? Aí agora começam informações importantes, né? Você percebe que ela já está até destacada. Ele disse que o raio externo de cada cano, aí a questão foi boazinha, porque ela não considerou a espessura do cano, ainda bem, né? Então ele está supondo que o cano tem espessura mínima, né? Então o raio externo vale 0,6, e aí ele até destaca aqui nessa segunda figura, 0,6, essa figura já está também na questão. Ele coloca aqui uma visão como se você estivesse olhando por trás, né? Em cima de uma carroceria. Olha como é importante essa informação. Cuja parte superior está a 1,30 do solo. Ou seja, essa alturazinha aqui, ó, do caminhão até o solo, ela vale 1,30 metros. Então, isso é uma informação importante porque ele está analisando qual é a condição de altura para que esse caminhão pudesse passar, garantindo a segurança, né? Então, o desenho está visto aqui por trás. Então, assim, o que é que eu tiro desse início? 2 informações importantes. Primeiro, o raio, né, de cada cano desse, né? E segundo, essa alturazinha aqui, ó, que é dessa parte do caminhão, da base aqui do caminhão, até o solo, ok? É 1,30. Vamos embora. Daí eu peguei aqui a imagem da internet, isso aqui foi de onde eles tiraram lá a foto, né? Então, a gente tem a estrutura real aqui do problema, né? E aí vou só repetir as 2 informações. A primeira, que é essa aqui que eu sei, né? Essa alturazinha é 1,30, para a gente ficar sempre gravando, né? E a outra informação está aqui, ó. Isso aqui é o raio, isso aqui é o raio, que é a mesma medida, isso aqui é o raio, que é a mesma medida, e cada medida dessa vale 0,60. 0,60, né? Isso, 0,60. Pronto. Então, isso aqui é um negócio que vai ficar na tua cabeça. Legal? Continuando. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sobre um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, 0,50 metros menor do que a altura do vão do viaduto. Então, olha essa alturazinha aqui, ó. Vou dar um destaque aqui nela. Então, essa alturazinha aqui é da ponta, né, do limite aqui do cano até a ponta aqui da ponte. Então, percebe, tu já tem um pedaço aqui que é 1,30, que é da base do caminhão, onde tu coloca os canos até o solo. Tu tem mais um vão, que tem que ser um espaço que esteja sobrando. Eu estou supondo aqui que o caminhão passou, tá? Mas vocês sabem que ele está entalado. Então, eu estou aproveitando aqui a perspectiva da imagem que dá a impressão de que ele passou.
Então, você já tem 1,30 com mais 0,5, ou seja, você já tem 1,80. Então, o que é que você vai acabar precisando saber? Você vai acabar precisando saber essa altura aqui, ó. Podia ter botado a régua, né? Está bom. Você vai acabar precisando saber essa altura aqui toda. Então, assim, a jogada é descobrir aqui essa altura, tá? Ficou horrível, mas lá embaixo está ótimo. Mas aí você tem que subdividir esses círculos, né, para conseguir ver melhor algumas partes. Informação interessante aqui, ó. A raiz quadrada de 3, você vai usar aproximadamente 1,7. Então, esse é um valor que, infelizmente, não dá para tu mexer muito, porque, de novo, ó, dá uma olhada nas alternativas, ó. As alternativas estão muito próximas, né? Então, não é muito seguro tu querer aproximar para 2, por exemplo. Então, deixa 1,7 mesmo. Aí está aqui a pergunta prevista, né? Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metros, né? Então, estou de boa, porque está tudo em metros, para que esse caminhão pudesse passar com segurança sobre o vão. Então, vamos olhar aqui para esse desenho que eu fiz, né? E aí eu vou me concentrar mais aqui só nesse desenho, porque a gente já tem algumas informações. Então, primeiro, esse 1,30, vocês já sabem o que é, né? Nossa, ficou horrível. Esse 1,30, ele é da base do caminhão, né? Da base aqui do caminhão até o solo. Você já tem o 0,5, que é o vão da ponte até a pontinha aqui do cano. E aí, qual é o legal? O legal é que essa medida, que representa o raio, você já sabe que ela é 0,6, porque isso aqui é 0,6. Então, ela aparece aqui, ó. Essa medida, ela é 0,6. Ela é conhecida. E essa outra medida, que está aqui, ó, esse pedaço também eu já sei, né? Porque ele é equivalente a esse pedaço aqui. Mas esse pedaço, ele também representa o raio, que o raio é 0,6, né? Tá aqui ele de novo, 0,6. Aí você vê aí 0,6 para todo lado. Então, na prática, você só está com problema em descobrir essa alturazinha bem aqui, né? E se tu olhar com carinho, né? Deixa eu dar um carinho maior aqui. Opa, que carinho, né? Se tu olhar aqui para esse elemento, e lembrando das figuras geométricas, você está vendo um triângulo equilátero. E o que é que você tem que tirar do bolso? Você tem que tirar do bolso que essa altura do triângulo, que essa região em vermelho, ela representa a altura de um triângulo equilátero de lado 1,2, né? Porque 0,6 com 0,6 dá 1,2. E aí, dos dois, um. Ou você vai de teorema de Pitágoras, né? Ou você vai de seno, por exemplo, para descobrir essa altura, ou então você tira do bolso a fórmula, que tem muito mais futuro. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, por que não memorizar também a altura de um triângulo equilátero? Que aí você ganha tempo. Tá? Então, para calcular essa altura, né, você tem uma formulinha decorada, vamos anotar ela aqui. Então, a altura de um triângulo equilátero é L vezes raiz de 3 dividido por 2. Não precisa, mas se você quiser saber a área de um triângulo equilátero, que é interessante memorizar também, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porém, essa informação, para a questão, ela é inútil, tá? Mas é bom que você grave, porque ela vai lhe servir, com certeza, em algum momento. E aí vamos otimizar, né? Vamos otimizando. Estamos quase, né? Então, o que é que a gente tem aqui para fechar a questão? Vamos agora tentar concluir a questão. Nós já temos um pedaço que é 1,30. Olha ele aqui. Nós já temos um pedaço que é 0,5. Olha ele aqui. Nós já temos essa medidazinha em lilás, que é o raio de cada cano, que é 0,6. Olha ele aqui. Nós temos essa outra medidazinha, que representa um pedaço da altura. Deixa eu anotar aqui também. Essa medida é 0,6. Olha ele aqui.
E aí, a única coisa que está faltando para você fechar a questão é essa parte aqui, essa alturazinha aqui, em verde, eu chamei aqui de V. Então, o que é que representa esse V para mim? Representa a altura do triângulo equilátero. Tá legal? E aí, para você calcular essa altura, né? Vamos lá. Para você... Não, deixa eu botar de verde, né? Bora ser didático, né? Deixa eu botar a tinta verde, já que eu vou calcular a altura verde, né? Então, se você vai calcular a altura desse triângulo, ela é L vezes raiz de 3 dividido por 2. Lembrando que o lado é 1,2, né? A raiz de 3 ele manda usar 1,7 sobre 2. 1,7 sobre 2 é 0,6. E aí essa continha colando aqui dá 1,02. Então tá aqui 1,02 metros. Esse produto aí, por favor, eu não vou fazer, né? Logo, para calcular a altura mínima necessária, né? O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar essa soma toda aqui, que deu 3, né? 3,0, que está aqui, e somar com essa altura em verde que você acabou de encontrar, que é o 1,02. Então, a altura mínima vai ser 3 mais 1,02, logo, a altura mínima igual a 4,02 metros. E aí, vamos dar uma lida de novo na questão, né? Qual deve ser a altura mínima do viaduto para que esse caminhão pudesse passar com segurança? Então, a gente chegou aqui a 4,02, né? Que está aqui, letra D. E o legal é que quando você descobriu essas 4 primeiras medidas, mesmo sem você saber ainda a resposta, você sabia que a soma dava 3. Então, a letra A já estava errada, né? Você matando aí alguns problemas. E se você usar um pouco da sua criatividade, você ia perceber que essa altura daria, como aqui é 1,2, né? Daria um valor próximo de 1,2. Então, não daria para aumentar só 0,52 ou 0,7. Aí, meio que na lógica, né? Você tirava aí também B e C. E aí você ficava mesmo entre a letra D e a letra E. Mas aí nós garantimos, né? Que a resposta é a letra D. Legal? Então, terceira questão é a questão de 2018, né? Questão 149 da prova azul. Ela trata de inclinação. Então, a questão tem a ver com inclinação. Então, a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, aqui, ó, para cada metro medido na horizontal, mede-se X centímetros na vertical. Aqui, ó, vertical. Diz-se nesse caso que a rampa tem inclinação de X%, como no exemplo da figura. Então, o que é que aconteceu aqui? 1 metro na horizontal para cada 20 centímetros na vertical, você tem uma inclinação de 20%. Então, assim, quando tu olha para o 20 e quando tu olha para o 1, tu tem a nítida impressão que para descobrir 20, tu pegou o quê? Tu pegou H e dividiu por B. Então, esse H está representando aqui a altura, né, do triângulo, e esse B está representando a base. Então, se tu pegar essa altura 20 e dividir por 1, tu está encontrando 20%, ok? Porque percebe que aqui é a unidade que está em centímetro, que tu está dividindo por uma unidade que está em metro. Então, cuidado com a estratégia que foi utilizada. Na realidade, eu não estou pegando 20 centímetros e dividindo por 1 metro. Eu estou pegando 20 dividido por 1, porque o fator de análise aqui é inclinação. Então, assim, em tese, como é que eu descubro a inclinação? Eu pego a altura e divido pela base, tá? Você pode friamente pensar dessa forma. Daí, continuando. A figura abaixo representa um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, cuja base está situada a 2 metros, me chamou muito a atenção isso aqui, ó, 2 metros abaixo do nível da rua, né?
essa pessoa, eu acho que ela é um pouco louca, né? Porque fazer uma garagem abaixo do nível da rua, quando der uma chuva. E assim, tá aqui o 2, né? Então, olha aqui, ó. Então, você tem aqui a rua, né? Aqui, ó. Aqui é o Renato, tá aqui na rua. E aí você tem 2 metros aqui até chegar à garagem, que é a profundidade, né? E essa garagem, ela tem uma extensão, não é, para você chegar até ela, de 8 metros de comprimento. Tá aqui 8 metros. E aqui é nossa descida, né? É nossa rampa. Descida para quem desce, né? Subida para quem sobe, para quem não sabe. E aí, qual é a jogada? A jogada é que o cara que fez esse projeto, porque por enquanto isso aqui é só um desenho, graças a Deus, né? Ele descobriu que as normas técnicas do município informaram que a inclinação máxima deveria ser de 20%, tá? Então, assim, isso é um projeto que só poderia ser autorizado se essa rampa tiver inclinação de 20%, ok? Lembrando, pelo problema, o que é a inclinação? É você pegar a altura do triângulo, que tem que estar em centímetros, dividido pela base, que tem que estar em metros, legal? Se isso estiver sendo obedecido, então o teu projeto pode tocar para frente, né? Ok, continuando. Aí bora para a pergunta, né? Se a rampa projetada tiver uma inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual da inclinação, importante, ó, mantendo o comprimento da base da rampa. Ou seja, nesse 8, você não mexe. Mas desse 2, você vai mexer, talvez, né? Porque dependendo do problema, pode ser que a resposta seja a letra C, né? Você não vai fazer muita coisa. E aí, para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deve ser. Tudo bem. Então, bora fazer o seguinte. Vamos fingir que a gente não sabe que aqui é 2. A ideia é essa, né? Porque se você fizer isso, você vai estar analisando se a rampa foi feita com o nível correto. Você vai supor, por exemplo, que aqui não é 2. Isso aqui é um caminho de resolver a questão. Então, o que é que a gente vai ter? Que se você tiver a altura desse triângulo menor pela base do triângulo menor, isso tem que estar para a altura do triângulo maior pela base do triângulo maior. E por que eu estou fazendo isso? Porque essa inclinação tem que ser igual a essa inclinação. Dessa forma, eu estou lidando com 2 triângulos que são semelhantes. E aí o valor de H aqui é 20, né? Você vai ter 20. O valor da base dele aqui é 1. Isso vai estar para a altura desse triângulo maior, que eu estou supondo não saber, e a base aqui é 8. Lembrando que as bases têm que estar em metros, e se a altura do menor está em centímetros, significa que essa altura aqui vai estar em centímetro. Ora, só fazer aqui o credo em cruz, né? E aí você vai ter que a altura vai ser 20 vezes 8, que é 160 centímetros. Aí tu começa a refletir, porque tu sabia que aqui era 2, né? E 2 metros é a mesma coisa que 200 centímetros. E aí tu, opa, eu tinha no projeto um negócio que era 200. Só que de verdade, eu tenho que ter 160 para respeitar as normas técnicas. Então, de 200 para 160, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que reduzir 40 centímetros. E aí, tu, aluno, todo bobinho, todo alegre, né, e satisfeito, marca aí, letra D. E aí tu se ferrou, né? Porque tu não respeitou uma das regras mais importantes das questões do Enem, que é ler novamente a questão. Você foi meio afoito, né? Porque, veja bem, de 200 passou para 160, quem disse que foi isso? Não foi exatamente assim. Porque eu tenho um número 200 e eu tenho um número 160. Bora comparar. De 200 passou para 160, reduziu 40. Então, bora fazer o contrário.
De 160 para 200, aumentou 40. Então, pode ser que seja a letra A também. O certo é que eu já matei a letra B, a letra C e a letra E. Aí agora eu estou meio na dúvida entre a A e a letra D. Como é que você vai resolver a sua dúvida? Lê a questão. Eu vou até mudar a cor aqui em homenagem a vocês, ó. Vou botar um verdinho agora. Então, para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser... Vou destacar mais uma parte aqui, ó. O nível da garagem. Então, meu amigo, você tem que olhar para isso aqui, ó. O nível da garagem. Porque esse nível aqui é o que vai ter que sofrer uma alteração. Ou seja, essa garagem, ela está baixa demais. Então, ela está em 160, né? Então, para que ela... Aliás, ela está com 2, né? E o resultado tem que ser 160. O resultado tem que estar mais ou menos aqui, ó. Ou seja, você tem que aumentar 40. Então, morreu letra D e a resposta é a letra A. Aí eu vou mostrar um desenho aqui melhor, tá? Então, tá aqui, ó. Qual era o nível da garagem? Estava aqui, ó. Esse nível da garagem até o nível da rua estava dando 200. Mas pelo seu problema, ele tinha que dar 160. Então, a garagem vai ter que subir 40. E aí ela agora vai ocupar essa posição. Então, esse é o nível atual e esse é o nível corrigido. Mas, é claro, você tem que manter o 8 metros. Então, não pode haver essa quebra aqui. Você vai ter que corrigir o seu desenho, porque agora a minha rampa, ela vai começar aqui. E aí eu aproveitei e fiz no GeoGebra um desenho bem bonitinho, ó. Então, tá aí. Então, esse em vermelho é o desenho errado, né? Que seria o projeto. E essa parte em azul é a garagem corrigida. Então, percebe que eu mantive os 8 metros, né? E essa altura dela vai ser 160 centímetros, como a gente viu no início. E por que o Cabinha está chorando aqui, o Peter Parker, né? Justamente porque para tu conseguir levantar um buraco que tem na tua casa, tu vai ter que usar aterro, né? Para fazer esse nivelamento. E haja areia para preencher buraco. Quem já mexeu com construção sabe disso. Bem, meus queridos, então convido a vocês mais tarde ou em algum outro momento assistir lá ao nosso canal, né? Matemática em Cores.